A nova aliança. A apresentação. Querido estudante, é com alegria que apresento a você este material teológico. Acredito que ele irá ajudá-lo a compreender melhor as Escrituras Sagradas e a você mesmo, como cristão. Pois conhecer o Novo Testamento é conhecer a história do povo de Deus, e nós somos este povo. Desafio você a estudar com afinco e dedicação as lições aqui apresentadas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Se o Antigo Testamento registra o que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o Novo Testamento registra a palavra final que ele falou em seu Filho, a qual toda a revelação anterior se centralizou, confirmou e se tornou transcendente. O Novo Testamento recorda o testemunho daqueles que o viram e o ouviram nos dias de sua carne. Temos então o novo pacto, entregue ao homem no período neotestamentário. Este pacto possui como finalidade central apresentar ao mundo o caminho de volta para o coração de Deus, através do unigênito do Pai, Jesus Cristo. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Vamos juntos por essa viagem através do Novo Testamento. Aula 1. Síntese da nova aliança.
A nova aliança. A antiga aliança. A antiga aliança possui 3.607 anos de história, que vai de 4004 a.C. a 397 a.C. Os últimos acontecimentos históricos da antiga aliança. Temos em 536 a.C. o retorno sob Zorobabel. Em 444 a.C., o retorno sob Esdras. Em 433 a.C., o retorno sob Neemias. Esse é o tempo do domínio persa, que se seguiu ao cativeiro babilônico. Nesse tempo, os persas se relacionavam bem com os judeus. O grande Ciro, o persa, permitiu que Israel retornasse à sua terra para reconstruir o templo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, temos o período do Grande Silêncio, que inicia por volta de 397 e se estende até por volta de 4 a.C. Os 4 governos do período do Grande Silêncio. Primeiro, o Império Persa, de 396 a 330 a.C. Segundo, o Império Grego, de 320 a 167 a.C. Terceiro, o período Macabeu, de 165 a 60 a.C. Quarto, o Império Romano, a partir de 60 a.C. Observações importantes. Foi durante o período grego que reinaram os Ptolomeus e os Seleucidas. Houve a expansão do helenismo e a tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. O domínio romano sobre a Palestina inicia-se em 60 a.C. Roma, após uma bem-sucedida campanha militar de Pompeu, toma Jerusalém. Assim, o Império Romano passa a governar a Palestina econômica e politicamente. Toda a história do Novo Testamento se passa, então, sob o governo romano. O Novo Testamento possui cerca de 102 anos de história, do ano 4 a 6 a.C. a 96 depois de Cristo. De Adão ao início da era cristã, temos cerca de 4.004 anos. De 4 a 6 a.C., temos o nascimento de Jesus e morte de Herodes, o Grande. De 27 a 29 Anno Domini, temos a morte de Cristo. Temos o Pentecostes, relatado em Atos, capítulo 1. As viagens do apóstolo Paulo, a primeira, de 45 a 48 depois de Cristo, a segunda, de 49 a 52 depois de Cristo, e a terceira, de 53 a 57 depois de Cristo. O livro de Atos é escrito em cerca de 68 depois de Cristo. Os Evangelhos, de 58
a 80 depois de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em 70 depois de Cristo, temos a destruição de Jerusalém e do templo por Tito. Temos a dispersão dos judeus e da igreja. Em 95 depois de Cristo, o apóstolo João é exilado em Pátimos. Cronologia da escrita neotestamentária. A escrita dos documentos do Novo Testamento inicia-se por volta do ano 50 e se estende até 96 depois de Cristo. – 48 a 50 depois de Cristo. As epístolas de Tiago e Gálatas são escritas. 50 a 52 depois de Cristo. Primeira e segunda Tessalonicenses são escritas. 53 a 55 depois de Cristo. Primeira aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. A Epístola aos Romanos. 58 a 61 depois de Cristo. A Epístola aos Efésios. A Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Colossenses. A Epístola a Filemon. 62 a 65 depois de Cristo. Primeira Epístola a Timóteo. Segunda Epístola a Timóteo. A Epístola a Tito. 65 a 67 depois de Cristo. A primeira Epístola de Pedro. A segunda Epístola de Pedro. A primeira Epístola de João. A segunda Epístola de João. A terceira Epístola de João. O livro do Apocalipse. Entre os escritos de João e as epístolas de Pedro, temos a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Judas,